Cumprimento os colegas, o professor Aldo e os interessados nesse conteúdo. Eu sou o Renato, mestrando em contabilidade pelo PPGC da UFSC, e o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele nasce de uma provocação interdisciplinar. Como é que podemos usar a visão computacional para verificar se informações contidas nos relatórios de sustentabilidade das empresas correspondem à realidade? O que vocês vão ver a seguir é um experimento que apoiará no desenvolvimento de uma ferramenta de auditoria ambiental, utilizando imagens de satélite como dados exógenos para asseguração independente. Nesse projeto piloto, eu utilizo uma usina hidrelétrica como referência. Então, para que a gente possa focar nos detalhes técnicos e visuais dessa apresentação, eu vou encerrar minha câmera agora e guiar através de uma narração nos próximos slides, tudo bem? Primeiro, vamos entender o contexto em que essas regras se aplicam. A B3, a nossa bolsa de valores, ela estabeleceu um padrão claro. Transparência é a regra. Por isso, existe a obrigatoriedade de se publicar todo ano um relatório de sustentabilidade robusto. Olhando para 2025, a gente está falando de um grupo com cerca de 50 empresas que, além de grandes em valor de mercado, apresentam-se como referência em sustentabilidade. Vocês podem reconhecer logos familiares aqui, como a Klabin, Suzano e até a Celesc. Todas elas buscam performar bem o Easy. Para quem não conhece, o Easy é um índice de sustentabilidade empresarial, uma ferramenta histórica criada em 2005 que mensura justamente o comprometimento dessas companhias com a agenda institucional. Muitas empresas usam o marketing para destacar grandes números, como, por exemplo, zero desmatamento ou milhares de hectares preservados. Aqui a gente precisa falar sobre o risco do greenwash, ou maquiagem verde, em tradução livre. Esse termo descreve a prática onde corporações criam uma falsa aparência de sustentabilidade, divulgando dados positivos ou enganosos para esconder impactos ambientais negativos, tentando conquistar a opinião pública sem realizar mudanças reais. Do outro lado, nós temos a atuação da verificação independente em alguns contextos, representada por organizações ambientais. É importante ressaltar que essas entidades não possuem força legal ou poder de polícia para punir. No entanto, elas exercem uma influência reputacional massiva. Quando elas apontam inconsistências, o mercado financeiro e os investidores reagem, o que nos leva então a questionar: será que tudo que é declarado nos relatórios oficiais é de fato verdade? Diante disso, para responder a essa incerteza, o objetivo desse trabalho é desenvolver e validar um artefato de auditoria que possa ser automatizado e adaptado em diversos contextos, utilizando então os dados exógenos e imparciais, ou seja, as imagens de satélite. Aproveitando a oportunidade que essa disciplina de visão computacional nos proporciona, vamos confrontar a eficácia de métodos estatísticos clássicos contra o aprendizado profundo e entender qual é mais viável numa aplicação. Com isso, um auditor pode realizar essa verificação de forma confiável, remotamente, sem custos de logística, para ir a campo verificar. Inicialmente, eu até cogitei utilizar o Google Earth Engine, mas a resolução padrão dele é de 30 metros por pixel, então é muito ruim assim para o detalhamento que a gente espera. Então, eu optei utilizar pela API do Sentinel Hub, que me entrega imagens de 10 metros por pixel, e isso garante uma definição muito superior. Vale, então, destacar que, com essa licença de pesquisador, a gente está limitado a essa resolução, que já é muito melhor do que a da Google. Mas, como a licença comercial paga, essa ferramenta permite chegar até 3 metros por pixel, e isso aumenta ainda mais a precisão. O método está estruturado em 3 blocos principais. No planejamento, a gente configura o ambiente e define o recorte espacial. Na execução, a gente segue por duas vias. Uma abordagem clássica, que utiliza a estatística Kamins e Mahalanobis, e uma abordagem de aprendizado profundo. A gente utiliza, então, o IOLO na versão 8. O bloco de controle, a gente realiza, então, uma análise comparativa entre essas duas técnicas, tendo como objetivo não apenas dizer qual é a melhor, mas usar essa validação cruzada para gerar reflexões que vão, de alguma forma, realimentar e refinar esse fluxo desse processo, para melhorar o desenvolvimento de uma ferramenta de auditoria. Então, de uma maneira assim mais rápida, eu vou tentar mostrar como é que funciona cada uma dessas etapas. Iniciamos com a etapa de planejamento e configuração.
Essa é a parte crítica, porque criamos um rastro de auditoria de processo. O script captura e registra automaticamente quem executou o código, em qual data, horário e em que máquina. A grande vantagem disso é a reprodutibilidade. Por exemplo, se outro auditor pega esse código daqui a 5 anos, ele saberá exatamente as condições em que o teste foi realizado. Isso sugere transparência e validade científica dos resultados que veremos a seguir. Passando para a definição do ferramental, aqui nós estabelecemos o arsenal técnico. Esse script instala as bibliotecas, verificando se alguma já está instalada ou que requeira instalação, e faz tudo automaticamente. Qualquer pesquisador ou auditor que executar esse código terá exatamente as mesmas versões e ferramentas que eu utilizei, eliminando erros de compatibilidade. Nós combinamos o melhor de dois mundos aqui. Utilizamos bibliotecas de geoprocessamento de alta precisão, como a Rastério, e com Stardart e inteligência artificial, utilizando a biblioteca Ultralytics para rodar o Iolo. Isso pode transformar um computador comum em uma estação de auditoria ambiental de alta performance. Sendo um projeto modular, aqui configuramos o acesso ao satélite. Como já dito antes, a escolha desse satélite, o Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia, nos permite então entregar imagens com 10 metros de resolução, ou seja, 3 vezes mais nitidez para enxergar detalhes de vegetação, água, solo, do que o operado pelo Google Earth Engine. Para executar esse experimento, praticamente eu gastei toda a cota disponível do pesquisador, então agora só pagando e o custo não é baixo. Mas, por outro lado, pagando a gente pode obter imagens com resoluções ainda melhor, cerca aí de 3 metros. É importantíssimo isso. Aqui é um ponto sensível, onde define-se o recorte espacial, ou seja, onde a auditoria vai acontecer utilizando as coordenadas de longitude e latitude exatas do local em questão. Para esse experimento, focamos na usina hidrelétrica Peri, administrada pela Celesc, aqui em Santa Catarina, e delimitamos um raio de 2 quilômetros ao redor da barragem. Mas o ponto interessante é a arquitetura do código. Embora estejamos olhando apenas para uma usina agora, o sistema pode ser desenhado para que seja totalmente escalável. Pode mudar o local de análise, o raio de avaliação, etc. Isso significa que, se quisermos auditar todas as usinas do Brasil ou do mundo amanhã, basta fornecer uma lista com as coordenadas corretas. O algoritmo ele não muda, mas a pergunta é: a que custo computacional e financeiro isso nos traz, né? Eu não tenho essa resposta ainda. Entrando na parte da execução e pensando que antes de rodar qualquer algoritmo complexo, nós precisamos garantir a materialidade dos dados. Nessa etapa de pré-processamento, o script gera um grid de inspeção. O objetivo aí é simples, é verificar se realmente temos imagens limpas, sem nuvens, tal, para todas as estações do ano. Nesse caso, a gente está olhando para 2021 até 2025, 5 anos numa série temporal. Se houver algum buraco nos dados, como está aí aparecendo no verão de 2025, nesse caso é porque ainda não entramos nessa estação. E, mas acende um alerta caso outra estação apareça sem imagens, então que requer uma verificação mais aprofundada. No nosso período amostral, isso não aconteceu. Então, esse teste visual ele nos garantiu um processo com dados de qualidade, mitigando ruídos de imagem, com muitas nuvens, por exemplo. Com os dados das imagens baixadas, nós estamos falando das imagens em si. Podemos avaliar se temos, então, imagens suficientes para o nosso propósito. A tabela mostra isso claramente. Podemos observar que, em linhas gerais, temos uma distribuição bem equivalente tanto em estações quanto em ano, com 150 imagens. Para cada imagem, a gente já calcula os índices ambientais, como o NDVI, e registramos isso nos nossos metadados. O ponto forte aqui é o critério imparcial, né? Não sou eu que escolhe a imagem bonita, é o código que vai selecionar estatisticamente a imagem mais limpa, eliminando o viés do auditor na escolha da amostra. Aqui, basicamente, o código analisa a qualidade das imagens, mesmo estando com o limiar de 20% de nuvem. Ainda assim, descobrimos que pode haver neblina que compromete a máquina a enxergar o solo.
Então, usamos uma média ponderada entre nuvens e neblina para classificar metadados entre A, B, C e D, indicando quais imagens podem realmente ser úteis para o processo. O resultado é um score de qualidade, onde optamos por baixar apenas imagens A, B e C, que totalizam 139 das 150 anteriormente possíveis. Graças à classificação de qualidade que fizemos antes, o sistema agora ele é cirúrgico. Ele baixa apenas as imagens aprovadas nas classes A, B e C, ignorando o lixo, que seria a classe D. Isso otimiza o custo de rede e de armazenamento. Essa é a imagem original do satélite, mostrando o ponto central da imagem, que refere-se às coordenadas já definidas de onde queremos. Ali marcado é a usina hidrelétrica em si. O tamanho é pequeno aqui no slide, mas no normal ela é totalmente visível a olho nu. A segunda imagem é a mesma, com a aplicação dos filtros RGB para dar melhor clareza visual. E a terceira imagem é no formato GeoTIFF, com os dados brutos e invisível ao olho humano, mas ideal para a máquina conseguir ler. O script, então, organiza em pastas por ano e estação, criando uma base histórica pronta para o uso. Aqui nós testamos a inteligência não supervisionada das 139 imagens baixadas. Em vez de desenhar à mão onde está água, floresta, soltamos o algoritmo Caminhos na imagem bruta. Então, ele analisou a cor de cada pixel e agrupou automaticamente o que é parecido. Isso gera um mapa de classificação 100% estatístico, eliminando qualquer viés do auditor sobre o que é o que. Identificamos, então, 4 classes: água, vegetação densa, vegetação rasteira e solo aparente. Vemos que o sistema separou perfeitamente o rio em azul da vegetação em verde e, o mais importante, sem a necessidade de dados rotulados manualmente. Como diferencial, a terceira imagem mostra um confronto de Mahalanobis com Camins e a diferença foi mínima entre eles. Essa tabela mostra as anomalias encontradas em cada classe e o objetivo é dar mais insumos para o auditor pensar no que está sendo encontrado e gerar insights para o seu relatório escrito. Aqui mostramos os dados de resultado consolidados da amostra com a quantidade de imagens, distribuição média entre as classes. Estamos falando de muitos pixels analisados, que humanamente é muito difícil, quiçá impossível. O resultado consolidado mostra que a taxa de anomalia se manteve estável em 5%, e o que confirma, então, que a metodologia é robusta o suficiente para auditar um período todo sem quebrar ou gerar falsos positivos em excesso. Esse resultado da visão clássica é muito interessante porque ele sai de uma visão estática, né, de uma fotografia, para uma visão de um filme. O gráfico nos mostra a evolução temporal das classes e, como exemplo, observa a cobertura de solo, a linha verde que representa a vegetação densa. Podemos atestar cientificamente que entre 2021 e 2025, a área de preservação se manteve estável, oscilando levemente entre 40% e 43%. Não houve uma queda brusca, ou seja, não houve desmatamento relevante na área da usina. Isso é asseguração ESG na prática. Dados exógenos provando que o que a empresa diz sobre preservação é verdade ao longo do tempo. Um outro ponto interessante são as configurações de recomendações que o script pode dar ao auditor. Isso é um ponto que pode ser customizado de acordo com os experimentos que a gente pode fazer no futuro. Agora vamos olhar para a aprendizagem profunda. Não começamos do zero, utilizamos a técnica de Transfer Learning, pegando o modelo Iolo V8 Nano, que já sabe identificar objetos, e refinamos ele para o nosso contexto ambiental. Os parâmetros foram rigorosos, configuramos então 100 épocas de treinamento forçado, obrigando a rede a rever as imagens 100 vezes para aprender os detalhes sutis entre vegetação rasteira e solo, por exemplo. O mais importante aqui é a metodologia de divisão. Separamos 80% de imagens para treino e 20% das imagens para validação, o que ajuda a mitigar o overfit. Aplicamos o Iolo no dataset com referência da imagem com os resultados estatísticos do Camins como diferencial. O código transforma aqueles pixels em polígonos vetoriais automaticamente. Isso evita o viés auditor ou pesquisador em
e que seria muito também demorado para fazer essas marcações manuais. E para garantir a validade científica, o script separou, então, aleatoriamente os 20% dos dados para a validação. Quando olhamos para esses gráficos de desempenho, vemos que essas curvas ilustram a capacidade de aprendizado da rede, mas os resultados de generalização que discutiremos no final mostram que precisamos de mais dados para sustentar esse desempenho em campo. Aqui nós temos a matriz de confusão. É fundamental esclarecer o que está contando aqui. Diferente do método clássico, que conta com pixels, o YOLO conta instâncias de polígonos. O nosso set de validação continha 26 grandes polígonos e a matriz nos mostra que o modelo classificou corretamente 100% dessas instâncias de vegetação densa, 12 de 12, e solo 10 de 10. Isso mostra que, conceitualmente, o modelo não confunde floresta com solo. Dois pontos de atenção técnica que a gente precisa dar uma olhada. Primeiro, a ausência da classe de água se deu por um viés amostral no sorteio aleatório dos dados. Como haviam poucos polígonos de água na imagem original, todos eles caíram no grupo de treino, 80%, deixando o grupo de validação dos 20% apenas com classes terrestres. E segundo, embora essa matriz mostre um acerto perfeito na classificação, o modelo sabe o que é objeto. Mais adiante, a gente vai ver que a métrica de precisão global ela cai para 2,7%. Isso acontece porque a precisão penaliza erros de localização e caixas duplicadas e não erros de conceito. O modelo sabe o que é uma árvore, mas ainda ele tem dificuldade em desenhar a borda exata dela. Essa visualização padrão do YOLO exibe duas camadas de inferência. A bound box, que é um quadrado, ele serve apenas para localizar a instância do objeto na cena. E a máscara de segmentação, que é o preenchimento colorido, que é o nosso foco, observem que a mancha colorida não preenche todo o quadrado, ele respeita o contorno irregular da vegetação e do rio. Então, para fins de cálculo de área desmatada, o algoritmo utiliza exclusivamente a máscara, ou seja, o preenchimento, ignorando a área excedente do quadrado. Vamos olhar então para o desempenho do aprendizado. O que se vê aqui é o comportamento do nosso modelo durante as 100 épocas de treinamento. Na faixa superior, todos os dados são de treino. De modo geral, o cenário é muito positivo. Todas as curvas descem, o que significa que o modelo está aprendendo e diminuindo o erro conforme o tempo passa. Quero destacar aqui o terceiro gráfico, que é a perda de classificação. Tem uma queda constante e acentuada, isso indica que a rede neural foi muito eficiente em aprender a dizer o que é um objeto na imagem, reduzindo erro de classificação de forma consistente. Na faixa de baixo, olhamos para a validação, ou seja, como o modelo se comporta com os dados que ele nunca viu. Aqui a análise ela é mais crítica, pois as curvas param de cair e começam a oscilar ou subir. O ponto de atenção aqui é o segundo gráfico. Notem que após o início promissor, a curva cai, sobe rapidamente e depois estabiliza num patamar alto. Isso nos mostra, na prática, o momento exato do overfitting. O modelo começou a decorar os dados de treino e perdeu a capacidade de generalizar a segmentação em novas imagens. Essa análise ela é fundamental para a gente definir que não precisaríamos chegar até 100 épocas, mas poderíamos ter parado o treinamento antes para obter um melhor resultado. Mas como a gente está aqui em fase de experimento, eu optei por continuar com as 100 épocas. Comparando os modelos, já na fase final do fluxo, os números contam a história real do projeto. Na visão clássica, obtivemos uma robustez impressionante. Ao processar mais de 22 milhões de pixels, o algoritmo Camin manteve uma taxa de anomalias de apenas 5%, validada via Mahalanobis. E isso significa que ele conseguiu mapear a vegetação e a água com alta estabilidade estatística, servindo como nossa verdade de solo. Já no aprendizado profundo com o YOLO, os resultados mostram o desafio de treinar uma rede neural com dados sintéticos. Então, como podemos ver na métrica MAP de 0,052 e na precisão de 2,7%, o modelo sofreu para generalizar. Penso que com mais dados disponíveis, o YOLO pode superar, mas assim, não sei.
A gente precisa testar mais para poder saber. Então, para concluir, a principal lição científica desse estudo não é sobre qual método é melhor ou mais moderno, mas é sobre a adequação ao cenário de dados. Os resultados nos mostram que estamos operando em um regime de baixos dados e, nesse contexto, a abordagem clássica ela se comportou como uma ferramenta, digamos, mais objetiva, né? Ela não precisa aprender com exemplos que não temos. Ela usa a estatística pura dos pixels para nos dar uma resposta imediata e confiável. Já o Iolo V8 ele provou ser uma ferramenta extremamente potente, mas que metaforicamente ele precisa de muito combustível, né? E nós não temos nesse experimento. Então, sem um banco de dados massivo e bem robusto, a rede neural tende a decorar os poucos exemplos que tem, em vez de generalizar. Então, nossa conclusão aqui é estratégica. Para uma auditoria ambiental hoje, usamos a estatística clássica. E para o futuro, o caminho é usar essa estatística para gerar mais dados e só então alimentar uma rede neural, talvez. Antes de encerrar, eu queria mostrar o raio-x do esforço por trás dos resultados. Essa tabela ela resume a arquitetura do nosso projeto. Ao todo, desenvolvemos mais de 3.300 linhas de código. Então, um ponto interessante aqui a se notar é na abordagem clássica, que foi a que mais exigiu mão na massa, em termos de lógica, representando sozinha 44% de todo o código escrito, enquanto a Deep Learning ele é mais conciso, mas computacionalmente mais intenso. A grande mensagem aqui é o poder da automação. O que nos custou semanas de pesquisa e de trabalho árduo, desenvolvendo e promovendo, então, os ajustes manuais, hoje a máquina executa de ponta a ponta em apenas 24 minutos. É uma tecnologia que transforma semanas de trabalho humano em resultados quase instantâneos. Aqui a gente optou em rodar na nossa própria máquina para com que os outros pesquisadores e auditores no futuro, né, terão acesso à máquina deles, então fica mais fácil a gente ter esse parâmetro em rodar em equipamentos de uso mais cotidiano. Então, para encerrar de verdade, quero agradecer ao professor Aldo e ao PPGCC pela oportunidade. E lembrando, então, que esse trabalho ele prova que a auditoria contábil e a visão computacional podem e devem andar juntas. Mas a ciência ela se torna mais potencial quando ela é reprodutível. Então, por isso, eu não quero que vocês acreditem apenas na minha palavra. O link na tela leva direto ao meu repositório no GitHub, com toda a documentação desse projeto, o notebook e os dados, né, as documentações e o dataset que foi utilizado. Então, fique à vontade para colonar, auditar o meu projeto e, principalmente, evoluir comigo nessa ferramenta. Os interessados podem me procurar e eu sou grato pela atenção de todos. Até a próxima. Obrigado.